A escola que eu passei a maior parte da minha vida ficava na rua do Costa, no bairro da Sé, em São Paulo. Era uma escola muito rígida, de porte bem grande, apesar de ser uma escola pública. Naquela época o ensino era bem superior ao ensino que nós temos hoje nas escolas públicas. E eu me lembro de um dia que eu cheguei na escola, subindo pelas escadas alaranjadas, bem lindas assim, por sinal, as obras de artes dos alunos espalhadas no pátio principal. E lembro de ter visto uma reuniãozinha de alguns dos meus alunos, né? E ouvi uma das minhas alunas, que por sinal eu tinha um grande afeto pelas notas altas que ela tirava, linda, alta, apesar de ser bem jovem, pré-adolescente, uma base de uns 14 anos. E ela chamava muito a minha atenção, né? E eu ouvi um pouco da conversa deles e percebi que eles tinham interesse de estar fazendo uma aula externa em um parque que ficava na Rua das Princesas, né? Que era uma rua próxima da Sé, que tem um parque lindo. Acho que inclusive ainda existe esse parque, só que não é mais tão lindo como naquela época. E eu tentei intervir para que essa aula pudesse ser realizada nesse parque, que seria muito difícil, pois a diretora, a Cris, era muito rígida e uma aula ao ar livre, como os alunos pretendiam, era uma coisa impensada naquela época, né, que poderiam causar possíveis transtornos sem uma autorização. Então, eles me pediram para que eu intervisse para tentar obter essa aula. E eu fui lá, quando os olhos verdes olharam para mim e pediram para que eu fosse, não teve como não ir. Eu fui e, escondendo meu afeto pela menina, eu pedi para a diretora, né? Aí, depois de meia hora de conversa aproximadamente, eu regressei à sala de aula e aqueles olhos verdes lindos, arregalados, olhando para mim, esperando a resposta, e todos os outros alunos tão apreensivos quanto. E eu falei que havia conseguido essa aula no parque. E a gente comemorou, todos ficaram muito felizes e nos divertimos muito. E realizamos essa aula numa segunda-feira muito ensolarada. Acabou chovendo no fim da tarde, mas a segunda-feira foi maravilhosa, foi um dia incrível. Eu acabei pensando até nesse dia em dar um presente, uma surpresa pra menina, né? Aí eu fiz uma carta e dei uma caixa de bombons de coração pra ela. Tava escondida, né? Me escondendo atrás das palavras, com medo que pudesse acarretar possíveis problemas profissionais pra mim. Só que não acarretou problemas profissionais, né? Agora, depois de 64 anos, eu vejo essa foto da aula que a gente teve ao lado da minha esposa Ana, que já estamos casados há tanto tempo e aquela simples ação mudou a minha vida.